E aí, vamos lá, vamos estudar? Olha, a gente está na questão de número 88, hein? 88, sabe o que significa? Significa que 88 vezes 5 dá 40, vai 440 questões discutidas uma a uma até aqui nesse vídeo. Parece pouco, mas você vai ver que agora as questões estão cíclicas. Elas vão se repetindo, obrigatoriamente se repetindo. Vai ser show de bola, vem comigo que vai dar certo. Vamos colocar lá então? Vou colocar aqui, ó, 88. Não sei porque que a gente não fez isso no vídeo anterior, mas olha lá. Está correta a redação que se encontra lá, ó, em os ruídos indesejados invadem. Olha lá que beleza. Ele quer a redação correta, então gramática, né? Os ruídos, quando ele fala isso, a gente já falou várias vezes, mas não custa nada a gente lembrar para vocês aqui, que é concordância, regência, crase, pontuação e colocação pronominal. Prestou atenção numa dessas, uma dessas vai estar lá. Os ruídos indesejados invadem a privacidade, obrigando os moradores da cidade a participarem do que, olha lá, a participarem do que não lhes interessam. Olha, do que não lhes interessa. Presta atenção nesse do que não lhes interessa, porque quem interessa, interessa a algo, então a participar daquilo que não interessa a você, que se interessa, interessa a alguém. Olha aí, beleza. Até aí você fala, ué, não vi erro, não é verdade? Verdade, mas olha, os ruídos indesejados invadem a privacidade, obrigando os moradores das cidades a participar, né? Obrigando os moradores das cidades a participar, ó, do que não lhes, os moradores, interessam. Então, daquilo que não lhes interessa. Muito, muito, muito sutil, hein? Concordância. Dois errinhos aí. O participarem, poderia até ser aceito em algumas vertentes, mas não. E o que daquilo que nos interessa, aquilo que interessa a alguém. O do aqui, ó, daquilo que, ó, esse dozão aqui é singular. Beleza? Ouve-se ainda que dentro de apartamentos com janelas fechadas, os sons. Lembra, ó, viu o Czinho aqui? Os sons são ouvidos. Partícula passivadora, isso aqui é sujeito. Os sons são ouvidos, então é ouvem-se. Então, errado de novo. Os sons desejados do programa de televisão no último volume do imóvel do vizinho. Bom, para alguns, os barulhos da cidade, mais do que mera consequência do aprimoramento tecnológico, configuram. Então, os barulhos configuram-se como estorvo cuja insistência altera a vida. Essa tá boa, não tem erro. Vamos ver se é essa mesma a resposta. D. Cada um dos rumores produzidos pelas pessoas na cidade grande acossam os mais sensíveis, causando estresse e doença. Cada um dos rumores acossam. Não é cada um deles acossa. Singular. Beleza? Causando estresse e doença. E prestes a explodir, o homem indefeso constata que as pessoas e a tecnologia trabalham contra ele, como se os emboscassem. Como assim? As pessoas e a tecnologia, os dois juntos, emboscassem a cada esquina. E é o homem, então é o emboscassem. Porque aqui é o homem, um só. Então ele inverteu aqui a ordem. Letra C, maravilha. E aí vem um textão. Na biblioteca 10 de Helsinki, é possível ler deitado na rede, fazer negócios, dançar, tocar guitarra ou tirar uma soneca. É possível fazer praticamente qualquer coisa que jamais pensaria em fazer em uma biblioteca. Isso porque seu diretor, Kari Lansam, pensou que no novo mundo existe pouco espaço para as velhas bibliotecas e um espaço enorme para as inovadoras. Lansam conhece o funcionamento das bibliotecas tradicionais, começou colocando livros nas estantes. Mas o que chamou a atenção sobre ele é que ele deu conta do futuro. Se deu conta do futuro. O sucesso de Lansam, né, aqui ó, cadê o sucesso de Lansam, pode ser medido. A biblioteca recebe 2.000 usuários por dia em uma cidade com 600 mil habitantes e 36 bibliotecas. Metade de seus usuários
tem entre 25 e 35 anos. É o sonho de qualquer bibliotecário que observa como os grandes leitores das bibliotecas, que são as crianças, fogem ao crescer. No entanto, conseguiu atrair essa faixa etária a um espaço associado ao silêncio. Questão de número 89. Bom, atente para o que se afirma abaixo. De acordo com o texto, é paradoxal o fato de as crianças deixarem de frequentar bibliotecas quando chegam à adolescência. Paradoxal? Peraí, então a gente não sabe o que é paradoxal. Paradoxo são ideias em sentido contrário. E aí você não vê ideias em sentido contrário, ou contrárias, né, aqui. É paradoxal o fato de crianças deixarem de... Não, é normal, inclusive, não é paradoxal. Não é estranho, é normal. Tá? Normal. O diretor da biblioteca 10 de Helsinki é descrito como sendo visionário e utopista. Gente, ele não é visionário, fala a verdade. Não é uma visão que ele tem a biblioteca lá. E nem é utopista, ela acontece, ela é real. Utopia é diferente do real. Utopia é aquele que pensa naquilo que poderia ser como ideal de vida, ideal. E ele faz isso. O sinal de 2 pontos no segundo parágrafo pode ser substituído por pois. Bom, só vai ser essa a resposta certa, porque a 1 e a 2 estão erradas. Então só pode ser a letra B de bola. A resposta correta é B. Mas repara, só a 3 está certa. Mas vamos lá. O segundo parágrafo pode ser substituído por pois, precedido de vírgula. Então ele quer que no segundo parágrafo os 2 pontos sejam substituídos por vírgula, pois. Vamos lá. Que é uma explicação. Segundo parágrafo. É possível... Segundo parágrafo? Tá aí o segundo parágrafo. Cadê os 2 pontos? É 2 pontos, né? Que ele quer? O sinal de 2 pontos no segundo parágrafo. Vamos lá. Vai. É terceiro, né? Aqui no caso. É verdade. Olha aqui, ó. Os sinais de 2 pontos no segundo parágrafo, mas ele acontece no terceiro. Deve ter sido um erro de digitação, tá, gente? Então, Lança conhece o funcionário público da biblioteca, vírgula, pois a explicação começou colocando o livro nas estantes. Perfeito. Ali cabe, ali tá certo, a 3 tá beleza, só que é terceiro parágrafo, não segundo. Pelo menos de acordo com o que a gente tem aqui de documentos. 90. E se tu não existe, pá. Ó, francês, hein? O verbo que pode ser flexionado em uma forma no plural, sem prejuízo para a correção e sem nenhuma outra modificação seja feita na frase, está em. O verbo que pode ser flexionado em uma forma no plural, sem prejuízo para a correção e sem nenhuma modificação. Existe pouco espaço. Desculpem, então, pouco espaço existe. A biblioteca recebe 2.000 usuários. A biblioteca recebe, também não é essa, porque a biblioteca singular recebe, concorda com a biblioteca. Jamais se pensaria algo assim, não é verdade? Jamais se pensaria isso, jamais se pensaria aquilo. Então eu vou ter que voltar lá para ver se isso aqui pode ir para o plural, mas repara, se isso daqui for singular, como está aqui, ele não pode ir para o plural pela regra, porque isso aqui é para partícula passivadora. Isso jamais seria pensado. Singular. Para eu colocar no plural, quando ele quer que pode ser flexionado no plural, ele quer os dois. Como assim? Singular e plural, porque ele pode também ser flexionado sem eu mudar. A metade de seus usuários, essa ideia aqui de metade deles, é uma ideia que a gente chama de ideia partitiva, lembra? Ideia partitiva eu concordo com o mais próximo núcleo. Na verdade não é assim não, vamos tirar. É mais próximo porque ele está juntinho. Vamos colocar a teoria certinha. Eu posso concordar com o núcleo do sujeito, que é metade, ou com o seu complemento, que é dos usuários. Então, ou com o núcleo ou com o complemento. Metade dos usuários tem, beleza. Metade dos seus usuários tem. Eu podia colocar assim, ó, sem qualquer alteração, modificação na frase. Então, a letra D é a correta. E que observa como os grandes... Ele observa, então só pode ser singular mesmo. Olha aí, ó. Letra D, ele quer aquela que dá e analisa o verbo como 2 formas naturais, beleza? O problema era entender o item, né? Vamos romper a barreira dos 90 para responder as questões do texto. Então vamos lá, considera os textos abaixo. Vamos devagarzinho para a gente não errar. Ele quer, aos 45 anos, o chinês Zhang Fangpeng
Pode ser considerado um dos principais cineastas do mundo. Sua idade permitiu a ele testemunhar a transição histórica pela qual a China passou depois de 76, com a morte de Mao Tse-tung, o fim da Revolução Cultural e a subida ao poder de Deng Xiaoping, que em poucos anos abriu o país à economia de mercado. Os filmes de Jia são cada vez mais vistos do exterior, uma vez que exibem importância estética e oferecem um olhar sobre a realidade pouco conhecida aos olhos of the world, do mundo. Vemos cidades que estão sendo demolidas, memórias que estão sendo apagadas, uma população flutuante. Cadê o vemos? Tá aí. Vemos cidades que estão sendo demolidas, memórias que estão sendo apagadas, uma população flutuante que viaja ao sabor das oportunidades econômicas, e Jia quer investigar qual é o efeito dessa transformação no indivíduo, descreve a pesquisadora Cecília Mello. Na história do cinema, em geral, os momentos de pico de criatividade vêm junto com transformações históricos-sociais. No mundo de hoje, no mundo todo, hoje, o diretor em que isso aparece de modo mais forte e relevante é Jia. Vamos lá. 91, rompendo a barreira aí. Olha o que ele quer. Atente para o que se afirma. Então eu quero ver. Ele diz que é correto que se afirma. Então vamos lá, sobre interpretação de texto, o que ele quer aqui. O reconhecimito de Jia Zhangke deve-se em parte ao fato de o cineasta despertar a curiosidade dos espectadores estrangeiros, que passam a conhecer, por meio de seus filmes, as consequências das transformações sociais ocorridas recentemente. Maravilha! Beleza. Sem prejuízo, não é? Certinho isso aí. Porque ele, por ter conhecido essas transformações, consegue passar isso com maior clareza e vivência. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido, o segmento Sua Idade permitiu a ele testemunhar a transição histórica pela qual a China passou depois de 76. Os trechos sublinhados podem ser substituídos respectivamente por permitiu-lhe, então vai. Sua idade permitiu-lhe, então eu vou tirar o sublinhado aí. Permitiu a ele, permitiu-lhe, certo? A ele, lhe, preposicionado. Testemunhar a transição histórica pela qual passa a China, ou seja, porque separado, porque é pela qual, porque passa, certo de novo, item correto, 1 e 2 é certo. Eu já podia ir lá para ver, né, porque eu adoro fazer isso, ó. Se a 1 está certa, somente a 1 não está, 1 e 3 também não vai ser, porque a 2 está certa, 2 e 3 não está, porque a 1 está certa, aqui a 2 está certa, tá vendo? Aqui a 2 está certa, aqui a 1 e a 2 estão certas. Então, eu só posso dizer que a letra E sem ler a 3, mas vamos lá. Os elementos sublinhados em uma vez que exibem importância estética e memórias que estão sendo apagadas são ambos pronomes que exercem funções diferentes. Uma vez que exibem importância estética e memórias que estão sendo apagadas. Esse que aqui, ó, são ambos pronomes, não são, e existem funções diferentes. Claro, esse uma vez que é uma locução adverbial. E esse quezinho aqui, ó, é memórias que estão sendo apagadas. Esse sim é pronome relativo, né? Então a 3 está realmente errada e a 1 e a 2 corretas. Maravilha! Vamos lá. Olha lá, letra E. 92. Uma redação alternativa a partir de um segmento do texto em que se mantém a correção e a lógica está em: vê-se cidades sendo demolidas, memórias sendo apagadas. Então uma lógica, né? Mantém a correção e a lógica. Ele quer manter a correção e a lógica, o sentido. Vê-se cidades. Então já está errado, ó. Para e fala, vê-se cidades, está errado. Por quê? Porque cidades são vistas. Quando eu falo cidades são vistas, olha que bacana. Cidades são vistas. Então é em si, sem acento. Memórias sendo apagadas, uma população flutuante viajando de acordo com as oportunidades econômicas. 92. Vaza. B de bola. É comum que, na história do cinema, grande parte dos momentos de pico de criatividade acompanhe, poderia ser acompanhem? Poderia, mas não está errado acompanhem não, está certo. Porque aí fica com grande parte, ideia partitiva, B está correta. C. De acordo com a pesquisadora Cecília Mello, devem haver transformações causadas ao indivíduo que interessam a Jia investigar. Olha, de acordo com a pesquisadora, devem haver, toda vez que você bater o olho no verbo haver, gente, você vai parar e vai trocar pelo verbo existir. Devem existir.
Se a troca foi normal, é porque o verbo haver tem que ficar no singular, a oração não tem sujeito. Transformações aqui é objeto direto. Deve haver transformações. Beleza? Então, olha só. Deve haver transformações causadas aos indivíduos que interessam a Xia investigar. Né? As transformações interessam a Xia investigar essas transformações. Beleza. Olha que bacana. Olha que loucura. O erro de concordância. Ainda que tenha apenas 45 anos, não exagera quem, ao avaliar os cineastas de Nevoal, exalta-lhe. Quem exalta, exalta alguém direto. Tá vendo? Ó, quem exalta, exalta alguém. Exalta-o. Então aqui tem que ser objeto direto, não pode ser ali, como um dos maiores do mundo. Né? Ainda que tenha. Há quem exalta-lhe, há quem exalta, ao exalte-o também, né? O jovem Jia Jiangke testemunhou. Tá vendo essa vírgulazinha aqui, ó? Separa o meu sujeito, o jovem Jiang, por testemunhou, o verbo transitivo direto. Então não posso botar uma vírgula entre eles. Testemunhou fatos históricos, como a morte de Mao Tse-tung, o fim da Revolução Cultural e a ascensão de Deng Xiaoping ao poder. Letra B, portanto, louco, show, bacana. O outro texto, acostuma-te já, espectremen, porque a FCC tem muito texto, hein? Quase meio século separa a estreia de Manuel de Barros na literatura. Muito bom, Manuel de Barros. Quem puder, por favor, leia Manuel de Barros. Vamos lá. Quase meio século separa a estreia de Manuel de Barros na literatura, em 1937, com a publicação de Poemas Concebidos Sem Pecado, em tiragem artesanal de 21 exemplares, da circulação mais ampla de sua obra na segunda metade dos anos 80, graças ao voluntário trabalho de divulgação feito por jornalistas, escritores e intelectuais que passaram a admirá-lo. Entre eles, Milor Fernandes e Antônio Ais, para quem Manuel de Barros era comparável a São Francisco de Assis na humildade diante das coisas. Olha que bacana. Aí vem, nascido em 16, em Cuiabá, Manuel de Barros escreveu 18 livros de poesia, além de obras infantis e relatos autobiográficos. Na juventude, apaixonou-se por Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire. Os poetas do cinema também o encantaram, como um destaque para Frederico Fellini, Akira Kurosawa e Luiz Buñuel. Dizia-se um vedor de cinema, mas sempre numa tela grande, sala escura, gente quieta ao meu lado. Acho que um poeta usa a palavra para se inventar, disse em entrevista a um jornal, e inventa para encher a sua ausência do mundo. O poeta escreve por alguma deformação na alma, porque não seria certo ficar pregando moscas no espaço para dar banho nelas, ou mesmo pregar contiguidades verbais e substantivas para depois casá-las. 93. Para quem Manuel de Barros era comparável a São Francisco de Assis, o verbo flexionado era comparável. Então, quando ele fala era comparável, ele está dizendo que está flexionado em tempo e modo verbais. Tempo aqui, ó, era, é passado, pretérito. Pretérito imperfeito, porque foi é o perfeito. E o modo é do indicativo. Então eu vou procurar o que? Era. Eu vou procurar um passado, né? Com continuidade. Ele era, é porque ele não foi pronto. Ele teve uma continuidade no passado. Do mesmo jeito, então ele fala assim, na 93. Dizia-se, pronto, você acabou de achar. Se eu falo disse, tá errado, mas dizia-se é esse. Porque não seria certo, seria, cuidado, é futuro. Tá? O era é que é o pretérito que ele quer. Apaixonou-se é pretérito, mas é um pretérito perfeito. Apaixonava-se, aí é imperfeito. Ele quer o imperfeito do indicativo. Quase meio século separa, presente. Para depois casar, infinitivo. Infinitivo. Tudo bem? Então ficou letra A mesmo, tranquilo. Tem que ler. Tem que entender o que está escrito. É um passado imperfeito. A noção de finalidade. Olha o que o cara quer. Finalidade. Por que é finalidade? Não, né? Por que não seria certo? Porque é causa.
O poeta escreve por alguma razão, causa. Acho que um poeta usa a palavra para se reinventar. Essa é a finalidade dele usar a palavra, se reinventar. Graças ao voluntariado do trabalho de divulgação feito por jornalistas, graças a ele é causa, mas sempre mais é a diversidade, numa grande, escura e quieta ao meu lado. Então ficou letra C de cavalo, hein? Confiando que você já fez todas essas. Vamos mais. E se tu não existe, pá, o amor ela existe. Vamos lá. Em 1949, quando o pai morreu, Manuel herdou suas terras em Corumbá. Olha lá. E pensou inicialmente em vender as terras, mas a mulher convenceu Manuel a estabelecer raízes no Pantanal, por ocasião do lançamento do Guardador das Águas, que daria a Manuel o seu primeiro prêmio Jabuti. Afirmou, entre o poeta e a natureza, ocorreu uma eucaristia. Olha que bacana, muito bem. Fazendo suas alterações necessárias, os elementos sublinhados acima foram corretamente substituídos por um pronome na ordem dada. Então, olha, vender, vamos lá. Quando pensou inicialmente em vender as terras. Quando eu falo vender as terras, eu posso falar vendê-las, sim ou não, porque quem vende, vende algo direto. Já vou te ensinar. Se é direto, não pode ser lhe. Tudo bem? Até aí, beleza? Tanto faz ser vendê-las como as vender. Fica feio, mas é correto. Aí ele vem com o verbo convencer. Por ocasião do lançamento. A mulher convenceu Manuel de Barros a restabelecer. Quem convence, convence alguém. Convenceu Manuel. Então não pode ser lhe. Tá nascendo a resposta. Não é verdade? Convenceu o e o convenceu. Tanto faz. Só que a letra E já está errada. Então a letra A é a correta. Daria a Manuel o seu primeiro prêmio. Quem dá algo a alguém. Deu o prêmio a Manuel. Então lhe, certinho lhe. Então lhe, certinho. Aqui não pode ser porque ele tinha que voltar para lá. O lhe está certo, mas não pode ser ali. Aqui está certo, aqui já não é o. Então ficou letra A. Perfeitamente aceitável, hein, gente? Vamos lá? Tô animado agora, hein? Zé de Julião, muito além do cangaço. Em 1977, estava em Sergipe para realizar um episódio do Globo Repórter. Adentrei os sertões e cheguei a Poço Redondo. A pequenez da cidade contrastava com a riqueza cultural e a hospitalidade dos seus moradores. A alegria do encontro com sua gente guardava outras surpresas. Poço Redondo é o epicentro simbólico da história do cangaço. Aí morreram Lampião e Maria Bonita e muitos outros. Aí conheci o escritor e historiador de sua gente, meu saudoso amigo Alcino Alves Costa, e foi dele que ouvi oralmente a história de Zé de Julião. Nesse momento, o cangaço deixou de ser um coletivo para mim e passei a ver nele a dimensão dos seus integrantes como pessoas reais em suas individualidades, grandezas e misérias. Foi aí também que nos prometemos, eu e Alcino, a realizar um filme sobre a extraordinária vida daquele homem que, de alguma forma, une os dois grandes símbolos da cultura brasileira, o cangaço e Brasília. O cangaço é representativo da insubmissão violenta à opressão, e Brasília, esse marco de grande utopia de uma nação democrática justa para todos e pela qual continuamos a lutar. Aconteceu e não foi só um filme, são dois. Em 2012 realizei a ficção Aos Ventos que Virão. Hoje entrego ao povo sergipano o Zé de Julião, muito além do cangaço, documentário que busca contar a vida desse homem de caminhos com tantas alegrias, tragédias e símbolos. Hermano Pena. Aí ele diz assim, 96, hein? Vamos chegar a 100 nesse vídeo aqui, tá bom? Aos ventos que virão, e Zé da Julião, muito além do cangaço, são documentários. Já pode botar errado. Por quê? Porque esse primeiro aqui ele chamou de filme. Se ele fala 2 filmes, certo. Esse é doc. Tudo bem? Produzido por Hermano Pena com auxílio de Alcino das Costas, visando preservar a memória dos cangaceiros que passaram em Porto Redondo em seu trajeto rumo a Brasília. Esse negócio em seu trajeto rumo a Brasília foi ele que escreveu. Não tem nada no texto. A hospitalidade dos moradores de Poço Redondo, vou botar assim para dizer assim, onde a gente lê hospitalidade, né?
Onde ele viu que lá, riqueza e hospitalidade, ó, ele diz, a pequena Inês contratava com hospitalidade. Aí ele vai lá e fala assim, a hospitalidade fez com que o Hermano se interessasse pela história. Não, não foi a hospitalidade que fez, então não foi ela quem fez que ele se interessasse pela história do local. Que guardava uma série de registros de cangaço, político e tal, ele fez isso pelo o Alcino que contou a história do Zé de Julião. Beleza? Esse é o que fez ele se interessar. A hospitalidade dos moradores fez com que Hermano se interessasse pela história do local. Esse aqui já repetiu. A B está repetida aqui, ó. Eu já ia falar, meu Deus, está errado. Os filmes de Hermano Pena são frutos de um encontro feliz com o povo de Poço Redondo que lhe permitiu focar no cangaço, não como um fenômeno coletivo, simplesmente, leia, povo, leia, Alcino e Zé de Julião. Simplesmente, mas como um movimento composto por seres complexos com histórias individuais. Show! Essa tá boa. Vamos negar as outras. Hermano Pena chegou a Poço Redondo com o propósito de realizar um documentário. Não, não disse isso. Meio do local, ouviu um relato de Zé Alcino e descobriu que lá havia um cangaceiro mais célebre. Também não. O material colhido por Hermano acerca do cangaço e Poço Redondo foi tão vasto, isso aqui ele não disse não, que o diretor decidiu distribuí-lo em 2 filmes. Não, ele acabou entregando 2. Então ficou letra C mesmo, correto. 9.7. Um segmento do texto encontra seu sentido expresso em outros termos em extraordinária vida daquele homem. No segundo parágrafo, é a mesma coisa que excepcional, ó, vamos ver como é que a gente faz. Extraordinária, excepcional, certo. Vida, existência, daquele homem, daquele indivíduo. Tudo correto. Parabéns, é essa. Vamos negar as outras. 2 grandes símbolos da cultura, 2 principais pilares da nação. Nação e cultura são diferentes. O que é diferente eu corto. Insubmissão violenta à opressão. Insubordinação violenta e determinante não é a mesma coisa. A hierarquia também não é a mesma coisa. Opressão. Utopia de uma nação democrática. Ideal de um Estado revolucionário. Revolucionário e democrática não tem nada a ver. Epicentro simbólico da história. Convergência análoga da narrativa. Não, é da história aqui. Essa história aqui é a história real. Não é a história do livro, do filme, de qualquer coisa. É real. Então não é a mesma coisa. Simbólica e analógica não é a mesma coisa. Tudo bem? 9.8. Aí conheci o escritor e o historiador de sua gente, o meu saudoso amigo Alcino Alves Costa. Foi dele que ouvi oralmente a história de Zé de Julião. Considerando-se a norma culta, e ao escrever o texto acima, o único período, o segmento destacado deverá ser antecedido de vírgula e substituído por, olha, perante o qual, de cujo, o qual, frente a quem e de quem, é o que ele quer. Então ele fala assim, e foi dele. Então ele fala, segmento deverá ser antecedido de vírgula e substituído por, e foi dele. Ó, epa, e foi dele. Então ele vai colocar assim, e, vírgula, perante o, ao qual, não, é perante o qual. E de cujo, não dá. E o qual, ó, e, vírgula, o qual ouvi, o qual ouvi não, é do qual ouvi, devia ser, né? Do qual ouvi, porque quem ouve, ouve de alguém, alguma coisa. E aqui a gente vai cortar o foi dele. Então não dá, não é o qual, é do qual. E frente a quem não tem crase. E de quem ouvi, e vírgula, de quem ouvi, certinho, beleza, letra E, maravilha. Não é verdade? Tranquilão? Parará, parará. E aí? E a 99? 99 tá aí na área. Ó, estabelece a relação de finalidade no contexto, o vocábulo sublinhado em a dimensão dos seus integrantes como pessoas reais. Estabelece a relação de finalidade. Como pessoas reais, gente, é comparação, não é finalidade. E foi dele que eu vi, e foi dele que eu ouvi, ele que eu ouvi, olha lá, esse que foi dele que eu vi, dele eu ouvi, esse aqui não tem, é expletivo, ó, e dele eu ouvi tal coisa, então tiro foi, e dele eu ouvi oralmente, e quero fazer, e passei, é soma, para realizar finalidade, que é o que ele quer, se não me engano lá é, finalidade, exatamente, pronto, a letra E, eu faço junto de vocês, tá gente? E o filme sobre, aqui é assunto, não é a finalidade. Parabéns, letra D de dado. Centésima pra gente fechar isso. Olha, vai ficar com mais de 30 minutos, você vai ver que é cansativo, por isso que eu gravo até 20.
Está escrito em conformidade com a norma padrão, cansativo para vocês, para mim eu levo aqui 6 horas seguidas. Está em conformidade escrita, né, em conformidade com a norma padrão da língua, a frase. Conformidade com a norma padrão, a gente já viu, concordância, regência, crase e pontuação, né? Concordância, regência, crase, pontuação e colocação pronominal. Muito bem, CR e CPC. Os caminhos de Zé Julião, com alegrias, tragédias e símbolos, há de ser, os caminhos hão de ser, já não é essa, perpetuados nos 2 filmes. Conforme as histórias de que o povo conta, não, é que o povo conta, porque quem conta algo, conta histórias, é direto, não tem o D. Os caminhos de Zé Julião compuseram-se de alegria, compuseram-se, tudo bem? Segundo o depoimento do cineasta Emmanuel Pena, alegrias, tragédias e símbolos é que marcam, porque está sem artigo, isso e aquilo é que marcam, né? Ou eu nem preciso colocar expletivo, mas não vou tirar. É que marcaram os caminhos de Zé. O expletivo não é proibido, não é erro, tá? Tá lá para dar ênfase. Errado. Fez-se de alegrias, tragédias e símbolos os caminhos. Os caminhos foram feitos. Partícula passiva-dora, ó. Voltei. Quantas vezes já falei isso, hein? Sujeito, então, não é fez-se, é fizeram-se de caminhos. E os filmes de Hermano Pena deteram-se, não, é detiveram-se. Detiveram-se. Nos relatos cujos caminhos se pintam de alegria, tragédia, amor, ódio e tal. Beleza? Tranquilão? Fala comigo, olha pra mim. E aí, tudo beleza? Então, repara. Fomos até a 100, rompemos a barreira dos 100, falta pouco, você vai passar, vai ser show de bola. Fica com a vinheta, até o próximo vídeo. Show!